Bom dia, você está no canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza, diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, AAPJ. Na postagem de hoje, eu vou falar da dona Palmira Silva, que foi uma parteira aqui em Santa Cruz. A dona Palmira, ela está incluída num tema que nós estaremos abordando a partir também de hoje, sobre as mulheres notáveis de Santa Cruz. A proposta desse projeto, de falar dessas mulheres notáveis, surgiu a partir do momento que nós começamos a fazer um trabalho na tentativa de recuperar uma casa antiga, existente na Rua Senador Camará, e transformá-la em Museu Casa Augusta Candiani. Então, uma das sugestões que foram apresentadas durante esse nosso projeto foi da publicação, pesquisa e publicação de um dicionário biográfico das mulheres de Santa Cruz. Um dicionário biográfico tanto com a história dessas mulheres, também com imagens, quer dizer, um dicionário que também seria iconográfico, e com muitas referências sobre essas mulheres. E quando nós falamos, então, nessa proposta, nós falamos que nós não iríamos falar apenas das mulheres notáveis, no sentido de mulheres relacionadas com a realeza, com a nobreza, mas de todas as mulheres que, de alguma forma, se destacaram em Santa Cruz. Então, para fazer esta apresentação, eu fiz aqui uma seleção de algumas imagens explicando um pouco sobre este trabalho. Neste slide, nós estamos aqui com o título Mulheres Notáveis de Santa Cruz. Eu fiz uma indicação de 6 ilustrações. Uma sobre a Rua Marquesa Ferreira. A segunda, do centro da Imperatriz Leopoldina. Depois, Princesa Dona Januária. Abaixo, a escritora Maria Graham. Depois, Marquesa de Santos e Augusta Candiani. Quando nós nos referimos a essas mulheres, cada uma delas, a Marquesa Ferreira, em uma das postagens já apresentadas por mim, eu falo da Marquesa Ferreira, que foi, digamos assim, a primeira mulher a aparecer na história de Santa Cruz como uma personalidade, de certa forma, com um protagonismo, porque a Marquesa Ferreira era casada com o primeiro ouvidor-mor, Cristóvão Monteiro, e foi Dona Marquesa Ferreira a responsável pela confirmação da doação das terras à Companhia de Jesus, a companhia fundada por Santo Inácio de Loyola, dos padres chamados jesuítas. Então o nome dela está relacionado exatamente com o início da história de Santa Cruz. A Imperatriz Leopoldina, como todos sabem, era arquiduquesa da Áustria, quando foi confirmado o casamento dela com Dom Pedro, que seria Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. E a dona Leopoldina, ela tem uma presença relacionada com Santa Cruz, porque assim que ela que é oficializado o casamento, ela vem passar a lua de mel, uma parte da lua de mel, em Santa Cruz. Então tem passagens interessantíssimas que depois nós estaremos falando sobre os dias em que Dona Leopoldina, de forma apaixonada, descreve Santa Cruz. A princesa Dona Januária era uma das irmãs de Dom Pedro II e tem uma rua localizada em Santa Cruz, no centro do bairro de Santa Cruz, centro comercial, entre a Rua Dom Pedro I, a Rua Visconde de Sepitiba, essa Rua Dona Januária. Então nós estaremos também falando sobre Dona Januária. A Maria Graham, como também já fiz referência nessa postagem inicial, a primeira, ela era uma escritora inglesa, desenhista, e também esteve em Santa Cruz. E no livro Diário de uma Viagem ao Brasil,
ela descreve de uma forma muito interessante a passagem dela por Santa Cruz, por Itaguaí, por Paciência, pelo Rio de Janeiro de uma maneira geral. Marquesa de Santos, Dona Domitília de Castro Canto e Melo, tem também o seu nome ligado a Santa Cruz, porque, como ela foi uma das amantes do imperador Dom Pedro I, consta que em algumas vezes ela esteve em Santa Cruz. E há uma referência, pelo menos escrita, de Dom Pedro I, de que os cavalos de raça doados à Marquesa de Santos, Dom Pedro, como eu já falei também de uma outra oportunidade, era um apaixonado por cavalos de raça. E aqui havia um aras, uma condelaria. Ficavam exatamente na fazenda de Santa Cruz. E a Marquesa de Santos, Dona Domitila, ela está relacionada à história exatamente por isso. E Augusta Candiani, como eu falei no início, foi uma cantora lírica italiana que veio para cá em 1844. Nós estaremos fazendo uma postagem específica sobre Augusta Candiani. Então, são mulheres notáveis de Santa Cruz. Só que hoje eu não quero falar sobre essas mulheres notáveis que têm seus nomes relacionados com a nobreza ou com a realeza, de alguma forma. Eu quero falar hoje sobre uma mulher especial, uma mulher do povo, uma mulher conhecida como Dona Palmira Silva, a parteira mais importante de Santa Cruz. Então aqui nós temos um retrato da Dona Palmira Silva, que era a parteira, e o nome dela não está diretamente ligado a nenhuma realeza, a nenhuma nobreza. Ela era uma pessoa simples, uma mulher do povo, mas que nós precisamos destacar pelo trabalho importante, proeminente que a Dona Palmira fez. Por quê? As pessoas que hoje estão na casa de 70, 75 anos, 80 anos, algumas pessoas ainda vivem, e que tiveram a felicidade, digamos assim, de terem nascido a partir das mãos da Dona Palmira, se lembram com muito carinho. Eu recebi, por exemplo, um depoimento de uma pessoa que disse era um anjo de bondade. Então, Dona Palmira, ela foi atuante, principalmente nas décadas de 1940 e 1950, aqui em Santa Cruz. Ela não tinha uma formação em medicina, mas deu assistência e fez acompanhamento, auxiliando dezenas de parturientes naquela hora sagrada de dar aos filhos. E a Dona Palmira, ela não fazia restrição quanto aos horários de atendimento. Procurava atender as pessoas de acordo com aquela necessidade, aquela emergência. Encontramos informações sobre a Dona Palmira no jornal que foi publicado entre 1949 e 1959, 10 anos, com o título de Imprensa Rural, um jornal noticioso e cultural. Esse jornal foi editado, publicado, distribuído pelo historiador, jornalista, memorialista Benedito Freitas. Nós recebemos, o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica recebeu uma coleção destes jornais, uma coleção encadernada com todos os exemplares, doada pelo historiador Benedito Freitas, logo no início da fundação do NOP. E agora, recentemente, agora no mês de agosto, graças ao programa apresentado pelo Jaiminho Lopes, uma das famílias de Santa Cruz, a família do Orlando Ferreira Barreto, o Orlandinho. Orlandinho foi meu colega na igreja, no catecismo, e também foi coroinha comigo. O Orlandinho fez uma doação em nome da família Orlando Ferreira Barreto, também encadernada dessa imprensa rural. Por que eu estou me referindo? Porque no jornal Imprensa Rural consta um texto, não é, escrito pelo historiador Benedito Freitas, prestando uma homenagem à Dona Palmira, que acabava de ter sido hospitalizada, tinha sido recuperada. Então, o Benedito Freitas publica com esta foto que nós apresentamos no início,
mostrando a importância. Como eu falei inicialmente, Dona Palmira não fazia restrições a horários nem aos locais. Naquela época, ela saía de madrugada para atender as parturientes, qualquer que fosse o local de Santa Cruz. E quando ela chegava em casa, ela fazia uma espécie de relato. Existe lá no NOP, no Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, um pequeno caderno pautado, desses cadernos antigos, e ali a dona Palmira escrevia cada uma das suas visitas, o dia, o horário que ela foi chamada para fazer o parto, o tempo de duração, quanto tempo demorou para fazer o parto. Ela relatava se houve dificuldade, se não houve dificuldade, até descrevendo cada uma das características do parto. Depois ela fazia uma anotação do nome dos pais, algumas vezes não tinha nem o nome do pai, era apenas da mãe. Anotava o nome da criança, se a mãe já tivesse definido, determinado o nome da criança, a hora do nascimento, peso, altura e algumas circunstâncias, como eu falei, da ocorrência do parto. Então é um relato simples, bastante interessante e é um documento de família, é um documento que pode ser pesquisado no NOP, muito simples, uma coisa rústica, mas de um valor incomensurável, porque não existe um outro registro como esse. E é muito interessante porque, por exemplo, quem nasceu na década de 40 e na década de 50 esteja vivo, pode ir lá para saber se o parto foi feito pela Dona Palmira, porque Dona Palmira não era a única. Era, digamos assim, a mais conhecida, a mais famosa, a mais querida, mas existiam outras parteiras também. E pode encontrar referências ao seu nome pelo registro lá no caderno. Ela era muito respeitada e muito querida porque ela fazia um atendimento especial. Ela era muito carinhosa, tanto que esse meu amigo, ela chama Dona Palmira de um anjo. Bom, Dona Palmira fazia essas visitas, como eu falei, para todas as famílias que procuravam ajuda. Algumas famílias pobres, paupérrimas, outras famílias já de uma classe melhor. Ela não fazia cobrança alguma pelo trabalho, mas claro que sempre recebia uma ajuda, porque as pessoas sabiam reconhecer o trabalho dela. Quando as pessoas eram pobres, ela já sabendo daquilo, já levava alguma coisa, levava mantimentos, levava roupas para as crianças, até também para a mãe, e algumas vezes até medicamentos. E outras vezes, quando as pessoas não tinham como pagar, mas naquela época era muito comum as pessoas criarem galinhas, terem frutas em casa, então ela recebia às vezes cestas com ovos, com galinhas doadas. E também muitas pessoas queriam que a própria Dona Palmira fizesse a escolha do nome das crianças. Então era um relacionamento afetuoso, de amizade, de proximidade muito grande. Por isso que nós hoje estamos fazendo essa homenagem também à Dona Palmira. Interessante e curioso que a Dona Palmira era casada com um senhor chamado Amâncio Silva. Eu conheci esse seu Amâncio, que era proprietário de uma loja de serviços funerários. Esta loja, denominada Miosotes, ficava localizada ali na rua Felipe Cardoso, quase esquina com a Rua Dom Pedro, onde, os mais antigos vão se lembrar, existia o Cine Santa Cruz, que o pessoal daqui chamava de Cine Poeirinha. Nós tivemos três cinemas importantes. O Cine Fátima, o Cine Nossa Senhora de Fátima, que ficava na igreja, embaixo da igreja, fundado pelo padre Guilherme de Caminada. O Cine Palácio Santa Cruz, que ficava ali onde hoje tem a agência do Banco Itaú, a agência do Banco do Brasil. E o Cine Santa Cruz, que era chamado Poeirinha. Ali ao lado tinha uma pequena loja de serviços funerários denominada Miosotes. Miosotes, eu coloquei aqui uma imagem tirada do Google mostrando o que era miosotes. É um tipo de erva, um tipo de planta ornamental muito usada na ornamentação das urnas funerárias. Então veja como é bonitinho aqui. Então o nome do miosotes. Ali em frente à loja ficava também estacionado um automóvel que era de propriedade do seu Amâncio. Era um automóvel, não é esta foto aqui, eu também tirei uma imagem de arquivo, mas era um automóvel semelhante a esse. E ao lado tinha escrito Casa Funerária
Miosotis. Então, enquanto Dona Palmira ajudava as mulheres a trazer as crianças à vida, o marido dela, o seu Amâncio, encarregava de fazer o sepultamento. É interessante, é curioso, né? Esta foto que nós publicamos da Dona Palmira, aquela primeira foto, ela foi publicada, como eu falei, no jornal Imprensa Oral, do dia 8 de janeiro de 1952. Faz parte de uma coleção que pertencia ao pesquisador e genealogista Gastão José da Silva Abbott, que morava na Rua da Faxina, lá em Sepetiba, e após o falecimento dele, essa coleção passou a pertencer à família do Orlando Ferreira Barreto, porque um dos filhos do Orlando era casado com a filha do Gastão Abbott. Então, esta coleção veio parar no acervo do NOP, vai parar, porque vai ser feita doação, vai ser entregue nesta próxima sexta-feira, pelo Orlandinho, pela família Orlando Ferreira Barreto. Nós mandamos confeccionar um pequeno carimbo para registrar doação da família Orlando Ferreira Barreto, e é isso que nós queremos, que as pessoas também que tenham documentos, jornais, fotografias, muitas vezes guardando como lembrança, que faça a doação NOP, porque passa a ser um documento. É o caso, por exemplo, desse caderninho, dessa caderneta da Dona Palmira, um trabalho simples, mas que hoje é um documento de muita importância. Esse caderno foi doado ao NOP pelo neto da Dona Palmira, Renato Silva, que, por sinal, foi meu colega no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Então, aqui fica a homenagem a uma das mulheres mais notáveis de Santa Cruz, Dona Palmira Silva, nossa parteira mais querida, mais conhecida, mais famosa de Santa Cruz. Uma das mulheres notáveis do nosso bairro Imperial.